Olá, Paulo Roberto Cândido apresentando mais um programa Ponto Cego, uma nova edição para tratar de um assunto de muita relevância para o nosso estado e para o nosso país. Vamos falar de cultura, de inclusão social, literatura, bienal. Lembrando que eu sou um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos, estou usando óculos escuros e uma blusa de tom azul, com botões azuis e de listras azul e branco. Estou falando aqui diretamente da Sociedade de Assistência aos Cegos, juntamente com o meu amigo Samuel Chaves. Pois é, Paulo Roberto, em mais um episódio do programa Ponto Cego. E falar sobre literatura, Paulo, falar sobre a cultura e a arte do nosso estado e falar sobre a Bienal Internacional do Livro, por isso que estamos hoje na presença aqui da Maura Isidório e também do Marcos Rodrigues. Exatamente. Então, a gente já dá as boas-vindas à Maura Isidório, coordenadora geral da 14ª Bienal Internacional do Livro. Seja muito bem-vinda ao programa Ponto Cego da TV Assembleia, Maura. Muito obrigada, professor Paulo Roberto. Fazer aqui a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de 1,55 m, uma pele parda, um cabelo à altura dos ombros, com mechas douradas. Eu uso óculos de grau. Hoje eu estou aqui com uma blusa verde, uma calça marrom clara e um sapato também marrom claro. E muita gratidão por receber aqui a Secretaria da Cultura para falar um pouco sobre a Bienal Internacional do Livro do Ceará. Maura, qual é o conceito da Bienal Internacional do Livro do Ceará? Olha, professor, para todos que estão nos assistindo, nós estamos já, como você falou, na 14ª edição da Bienal Internacional do Livro do Ceará. Então, nessa edição, que era para ter acontecido em 2021, mas devido à pandemia da Covid-19 não foi possível. E tivemos que esperar um pouco, porque ainda em 2022 tínhamos um quadro sanitário ainda muito difícil, e ela vai acontecer de 11 a 20 de novembro, no Centro de Eventos do Ceará, no Pavilhão Leste. O nosso conceito é a diversidade, então nosso tema é de toda gente para todo mundo, onde nós vamos trabalhar com uma inclusão e olhando a dimensão cultural, não só territorial, mas principalmente olhando essa dimensão plural que somos, né? Então ela tem que ser pulsante como o nosso povo, trazer alegria aos nossos corações, porque é um tempo de encontro, de acolhimento, de olho no olho, depois de um tempo tão árduo e tão difícil. Esse conceito de diversidade, ele vai estar presente na bibliodiversidade, né? Nós estamos lá preparando com muito carinho para a sociedade cearense e para todas as pessoas que chegarem até a nossa Bienal. Então, esse conceito, professor, ele vai estar nos seus curadores, nos coordenadores de espaço, em quem pensou a identidade visual dessa Bienal, nos trabalhadores, claro, toda a equipe de produção e também, e lógico, né, no acervo que vai estar disponibilizado nos estandes dos nossos expositores. Então, tem toda essa questão de olhar para essa dimensão, de trazer pessoas com deficiência, as pessoas negras, os povos indígenas, os povos originários, né? E a questão da acessibilidade. Então, tudo isso vai incrementar essa 14ª edição, né? É isso que se pode esperar com muita efervescência. Efervescência cultural, plural, dinâmica, diversa, como somos. Maura, me responde uma coisa. A Secretaria de Saúde, mais uma vez, sempre se destacando no cuidado com a arte do nosso estado, sempre trazendo eventos, né, popularizando a nossa cultura, que todo mundo, né, esse tema é super importante, a diversidade, que todos tenham acesso a esse tipo de conteúdo. Como é que começou essa Bienal? Hoje nós estamos na 14ª, né, nesse ano. Mas como é que é esse histórico da Bienal Internacional do Livro? Pronto, ela começou pensada já, como eu disse, a 14ª edição, né? Então ela começou lá no Centro de Eventos, no Centro de Convenções do Ceará, mas como uma feira de livros, né? Então foi aumentando, pensando numa programação literária, numa programação cultural, e muitas ações foram sendo incrementadas e não comportava mais naquele espaço, né? E a Bienal ela foi adquirindo, desenvolvendo um conceito a cada edição, né? Como nós falamos anteriormente, ela foi desenvolvendo esse conceito.
Ela é uma política pública do governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura do Estado, né? Então, vale salientar que esse pensamento ele é cada vez mais embasado nas nossas políticas, né? Nisso, o centro de eventos chegou, porque não comportava mais, né, a quantidade de pessoas que visitavam a Bienal, que procuravam as suas ações, né, suas ações literárias, as suas ações culturais. E nisso, nós tivemos que crescer, né, fomos crescendo e precisamos cada vez mais de um espaço, né, que comportasse todas essas ações. E aí chegou o tempo do Centro de Eventos do Ceará, e agora nós estamos lá, mas ela iniciou como uma feira e foi se desenvolvendo, até chegar nessa grande ação, né, essa grande festa, que eu diria, do livro, leitura, literatura e bibliotecas. Então, foi um avanço, né? Foi um trajeto aí que percorremos até aqui para chegar nessa 14ª edição, de uma forma foi muito trabalho, que eu diria até aqui, mas um trabalho extremamente proveitoso, rico, e que eu creio que quem está nos assistindo nesse momento, né, já usufruiu da Bienal do Livro. Me conta só mais um pouquinho sobre essa dimensão. Tem uma noção de quantas pessoas participam nesse período? Assim, quantas pessoas por dia frequentam aquele espaço do centro de eventos? E é uma coisa mais do Estado ou pessoas vêm de outros estados para participar? Como é que funciona? Posso falar. Nas edições anteriores, já chegamos a receber até 55 mil pessoas por dia, né? Então, uma média de 40 mil pessoas diárias, né? E não é só pessoas do estado do Ceará, nós também temos, nesse momento a gente está falando, nós temos a visitação escolar, que é uma ação que já estamos realizando há várias edições, e para receber os nossos alunos de escolas públicas, de escolas privadas e de instituições que têm uma ação educativa, formativa. Então, eles fazem um agendamento, né, que eu, inclusive, aproveito para convidá-los para visitar o nosso Instagram, o site da Secretaria da Cultura e fazer o seu agendamento de visitação escolar. Então, professor, nisso, nós não temos só o público do nosso estado, nós temos, inclusive, pessoas se cadastrando que são de outros estados, né, aqui da região Nordeste. Nossos convidados também, eles têm essa dimensão a nível de Brasil, né? E também nós temos convidados internacionais. Então, eu diria que a Bienal, ela tem toda essa dinâmica. Claro que a maioria das pessoas que acessam são pessoas do nosso estado, mas também ela contempla muito mais, ela extrapola, né, essa dimensão territorial. Bom, nós sabemos que toda Bienal tem a curadoria, né, os curadores. Então, explique para os nossos telespectadores o que significa essa posição de curador e quem serão os curadores nessa 14ª Bienal Internacional do Livro do Ceará. Sim, professor Paulo Roberto. A cada edição nós temos um conceito, como eu já referi anteriormente. E aí, nesse ano, nós temos, para defender esse conceito, né, que define o pensamento desta edição, e isso você vê essa definição nos convidados, né, que vão compor nessa nossa programação. Nós temos a professora Conceição Evaristo, né, que é uma professora, que é uma escritora, uma mulher negra, né, muito ativa e muito intensa na sua produção bibliográfica, né, na sua produção literária. Nós temos o Thales Asman, que é um poeta, uma pessoa que é editor, né, design, escritor, e que também é uma pessoa de editora e que fundou uma rede de bibliotecas comunitárias. Então, é um jovem que está aí de uma forma muito intensa no campo do livro e leitura, né, na disseminação da literatura, na mediação, né, de leitura. Nós temos a professora Tessia Montenegro, é uma professora, uma mulher da academia, uma escritora, né, também já muito premiada, mas é uma mulher. E a gente sabe que durante muito tempo a literatura produzida por mulheres foi deixada um pouco de margem, né, como não relevante, em nome da produção feita por homens. Então, tem essa dimensão, por ser uma mulher. Nós temos também Daniel Bunduruku, que é um homem indígena, que já publicou mais de 50 livros e trabalha de forma muito intensa nessa produção bibliográfica das pessoas indígenas. E temos também essa questão da diversidade, não só nos nossos curadores, mas também nós temos
na criação da identidade visual da Bienal, né? Tem pessoas indígenas, são jovens, são pessoas de periferias, são pessoas negras, são pessoas indígenas. Essa composição você vai perceber na nossa identidade visual, que já pode ser compartilhada no nosso Instagram, que é Bienal do Livro do Ceará, Bienal do Livro CE. Então você já pode visitar também no site da Secretaria da Cultura, que é www.secult.gov.br. Essa diversidade, ela vai estar muito vista, professor, na nossa Bienal, né? Então, sobre o conceito é isso, é aquelas pessoas que representam este conceito e que defendem esse conceito nos convidados e na programação proposta. Sobre essa parte da participação de um escritor autônomo, que não seja ligado a uma editora que está querendo expor seu material, um cordel ou um pequeno livreto, como é que ele faz para participar dessa Bienal? Nós temos duas dimensões que eu diria que compõem a Bienal do Livro do Ceará. Nós temos toda uma programação literária e cultural e temos também a Feira de Livros, né? Na Feira de Livros, nós temos uma ação que se chama Quadra Literária. Na Quadra Literária, ela serve para dialogar com escritores e autores independentes, onde eles podem se inscrever nessas mesmas, podem obter informações nas redes, que eu já mencionei anteriormente, e aí eles podem participar nessa quadra literária, onde melhora o acesso deles para estarem presentes na Bienal do Livro, inclusive fazendo seus lançamentos, os lançamentos dos seus livros. E por falar em diversidade, né, eu acho que eu já posso até anunciar que a Sociedade de Assistência aos Cegos, ela vai apresentar um trabalho da sua diversidade literária, cultural, artística, musical, de artesanato, no dia 19 de novembro de 2022, dentro da Bienal Internacional do Livro, de 9 às 11h30. Já posso fazer o convite aqui, Maura, aos nossos telespectadores? Pode convidar. Então, vocês que têm interesse em conhecer de como é que um escritor cego, um músico cego, ou um artesão cego, né, eles produzem, fazem a sua arte como protagonistas, então, aguardamos você na sala 06, bloco B, do Centro de Eventos, no sábado 19 de novembro, de 9 às 11h30. Até lá a gente vai trazer mais essa informação. É importante também dizer, Maura, que a Bienal Internacional do Livro do Ceará é inteiramente gratuita. Outras bienais, às vezes, eles cobram o ingresso, não é isso? Isso. É uma das diferenças também na nossa Bienal? Sim, sim. A nossa Bienal ela é uma política pública, então o acesso a todas as ações da Bienal é inteiramente gratuito. Eu convido já a população cearense a estar conosco lá no Centro de Eventos, de 11 a 20 de novembro, reforçando mais uma vez, e dizendo, professor, que as pessoas com deficiência, elas podem ir até o Centro de Eventos, porque tem a questão arquitetônica, né? Que ele já oferece, ele já tem uma percepção para a questão da acessibilidade, e que a programação da Bienal é pensada para receber as pessoas. Então, de antemão, eu já deixo esse convite, né? Logo, logo, vocês podem continuar nos acompanhando nas redes para saber todas as novidades da Bienal, né, professor? Antes, durante, né? Já fica esse convite a todos. Samuel, a sua filha Laurinha certamente vai estar lá na Bienal. Ela gosta de qual tipo de literatura infanto-juvenil? Eu estou introduzindo ainda na área da literatura, né? Alguns livros aqui da instituição eu levo, né? Daqui da biblioteca eu levo para casa para que ela possa ler. Ela gosta, o último que ela leu foi a Joaninha sem bolinhas. Ela leu, ela gostou bastante. Deixa eu perguntar aqui uma coisa, Maura. Vendo essas ações, né, da Secretaria de Cultura, né, vimos aí através que a senhora falou sobre, teve dias que chegou a 55 mil pessoas em um ambiente querendo ter acesso à leitura. É assim, a visão que a Secretaria tem em longo prazo, vendo que a leitura tem esse foco, né, de mudar a vida de uma pessoa. A pessoa, quando tem acesso a um livro, ela acaba tendo a sua vida transformada. O que a Secretaria de Cultura, né, através não só da Bienal, mas também dos equipamentos, né, a gente teve uma entrevista na biblioteca pública, viu aquele equipamento todo renovado e toda a estrutura lá, nova e acessível. O que a Secretaria vê
através desses números todos que estão aparecendo? Olha, Samuel, a Secretaria da Cultura, reforçando mais uma vez, a gente trabalha muito com a questão das políticas afirmativas e inclusivas, né? E relacionada ao campo do livro e leitura, nós temos toda uma percepção da necessidade de cada vez mais trabalhar, né, o livro junto às pessoas, né, para que elas possam, acessando, ter o seu desenvolvimento de uma forma mais afetiva, né? E você percebe nos nossos equipamentos, né? Como a Biblioteca Estadual do Ceará, que representa a política do livro e leitura, né? Uma das representações da política do livro e leitura. Você foi lá e você percebeu o zelo que nós temos, né? Sim. Com a biblioteca. Então, ali você percebe a dimensão da Secretaria da Cultura, qual é o olhar da Secretaria da Cultura para a política do livro e leitura, né? Como a gente considera, qual a pertinência que o livro precisa ter na vida das pessoas. É você olhar para a BES e você vai perceber qual é a dimensão dessa gestão, né, da Secretaria da Cultura, como é que ela pensa a política do livro e leitura. Então, mire na BES, que você foi lá, já usufruiu, levou a sua filha, né? Sim. E aí, nisso, a gente acredita mesmo que o livro é um meio de mudança, é um meio que pode conviver e ajudar as pessoas a repensarem, né, as suas ações, a sua forma de vida. E é isso. É olhar para a BES e é isso que nós queremos, né? As bibliotecas que nós queremos, né? E os nossos equipamentos, a gente também está cuidando para ter uma rede, né? Pensando essa política cada vez mais acessível, mais próxima das pessoas e chegando também em outros espaços, né? Por isso que a gente tem um sistema estadual de bibliotecas para tentar agregar, né, a força que tem a literatura, que tem o livro, né? Porque não é só a literatura, né? A linguagem da literatura é muito pulsante e nos oferece muito a capacidade de, inclusive, pensar, né, sobre a vida, né? Sobre o social, como estamos interagindo no nosso dia a dia, né? Mas também, né, os outros livros também. Quando a gente fala em biblioteca, a gente não fala só da linguagem de literatura, né? Então, é você pensar, né, que essa gestão, que a política pública do livro e leitura, pensa exatamente que a gente deve cada vez mais fomentar, né, o acesso da população ao livro e por meio das bibliotecas, né, que é um equipamento gratuito, público, que nós temos aí em várias cidades do nosso estado, né, fomentando essa rede de bibliotecas. Muito bem, Mauro. Nós queremos agradecer, então, a sua participação no Ponto Cego. Lembrando aquela frase, né, que um país, uma pátria, né, feita de homens e livros. E você fica à vontade para mais alguma mensagem. Leva o nosso abraço lá ao secretário Fabiano Piuna, que realmente tem feito uma gestão belíssima, dando essa abertura para toda essa diversidade cultural que nós temos no nosso estado, né, que é muito importante que as pessoas conheçam. Eu quero agradecer muito o convite e quero convidar a população cearense a vir até a Bienal, que vai acontecer de 11 a 20 de novembro. Dizer que essa Bienal ela vai ser assim, pulsante, né? Vai ser uma energia boa, o encontro, o olhar, o olho no olho, depois de todo esse período pandêmico que nós estamos ainda nos recuperando, né, professor Samuel? Então, a gente conta muito com o cearense para o abraço, para o aconchego e nós esperamos uma energia muito saudável, diversa e plural, como somos. E como a Maura falou, né, em acessibilidade arquitetônica, cultural, também na Biblioteca Estadual do Ceará, no próximo bloco nós conversaremos com Marcos Rodrigues abordando esses assuntos. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco nós voltamos. Voltamos para mais um bloco do programa Ponto Cego, ainda com o tema Bienal Internacional do Livro do Ceará, desta feita com Marcos Rodrigues, juntamente comigo e o Samuel. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Já estivemos lá na Biblioteca Pública do Estado de Ceará e você hoje retorna para falar sobre a Bienal. Muito obrigado, Paulo. É sempre uma satisfação de estar aqui com vocês. Samuel, você gostaria de saber sobre alguma atividade que o Marcos está realizando? Primeiramente, professor, só falar com o público que está assistindo a gente na TV Assembleia, né, no programa Ponto Cego,
não fiz a minha autodescrição, né? No primeiro bloco, né? Peço desculpas, né? Eu sou um homem de pele clara, tenho os cabelos curtos negros, estou usando um óculos escuro, estou de paletó, né? Paletó preto e uma gravata cinza. Marcos, é mais um prazer estar com você, né? Já tivemos uma oportunidade de conhecer a Besta através da sua pessoa, que nos deu uma aula, né? Lá naquele espaço, e hoje mais uma vez aqui, tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho sobre a acessibilidade arquitetônica, atitudinal, tecnológica da 14ª Bienal Internacional do Livro. Queria te perguntar assim, fala um pouquinho dessa estrutura física do prédio e a parte atitudinal, das atitudes das pessoas que vão estar trabalhando diretamente com o público. Samuel, é massa tu até perguntar sobre isso, e com isso eu já começo assim. Gente, acessibilidade é algo que, para além das pessoas em geral, é algo muito próprio, muito seu. Por exemplo, quando o Samuel faz a autodescrição dele, como eu faço a minha, de homem negro, com baixa visão, cabelos e olhos pretos, vestindo camisa laranja com a logomarca da Biblioteca Estadual do Ceará, uma calça jeans preta e tênis, eu também estou garantindo a todas as pessoas, as que enxergam com os olhos e aquelas que não enxergam com os olhos, de terem a possibilidade de compreender o que é visto, certo? Ou pessoas cegas ou outras pessoas que necessitam desse recurso. No campo da Bienal Internacional do Livro, é necessário dizer que as estruturas, elas têm por dever de serem acessíveis, no caso que você perguntou, a estrutura arquitetônica, né? Porque não é só o acesso, é o acesso e a permanência das pessoas, é o trânsito das pessoas que é importante. Então, pelos espaços dos estandes, pelos espaços prediais, para que tenha o direito de ir e de pessoas andantes, de pessoas cadeirantes, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com seus diferentes corpos. É importante que essas pessoas elas ocupem também esse espaço, pois como a Bienal fala, ela é de toda a gente, e é para todo mundo. E se é de toda a gente, para todo mundo, ela é para pessoas que são convencionais, bípedes, que andam com as duas pernas, ou pessoas não convencionais, cadeirantes. E também, no segundo momento que você perguntou, a questão da acessibilidade atitudinal. O ato de se ter atitude. Gente, isso é interessante, que é o que nos diferencia do papagaio, do periquito, do macaco, do cachorro. É o ato de poder compreender o outro como ele é. Se é uma pessoa cega e você vai fazer vai servir de guia, vai ser um guia dessa pessoa, consequentemente a Bienal vai buscar esse trabalho de guiar, seja uma instituição de pessoas cegas ou de pessoas enxergantes, de explicar como vai ser a dinâmica daquele espaço, de também fazer o direcionamento para os espaços que vão estar dispostos, e também não apenas de pessoas cegas, mas, por exemplo, pessoas surdas. Quando a gente, por exemplo, utiliza a acessibilidade comunicacional, porque para que seja uma estrutura arquitetônica bem desenvolvida, ou para que seja uma comunicação bem elaborada, ou para que se tenha a compreensão do outro, da forma que o outro se apresenta no mundo, é necessário que eu tenha atitude. E aí a gente já volta para aquele campo da acessibilidade atitudinal, ou a compreensão humana do outro, independente das suas características. Inclusive, Marcos, a questão da atitude do gestor, ou de quem está na gestão. Então, no passado não muito recente, era comum que as pessoas se reunissem a nível de gestão estadual, municipal ou federal e resolvessem, por exemplo, a questão do ambiental, a questão de algum assunto que estivesse relacionado com um trabalho realizado por esses gestores. E nós conhecemos o lema, nada sobre nós sem nós. Né? Então, como é que hoje acontece, a nível do Estado de Ceará e do Brasil e do mundo, com toda certeza, essa participação do nós em tudo que é realizado a nível de gestão, principalmente se há a formação de grupos de trabalho, para que pessoas que, dentro dessa diversidade intelectual e social, possam contribuir com o processo? Paulo, é preciso, porque se tiver os nós, né, nós, pessoas com deficiência, não temos acesso. É necessário que a política, inclusive a de cultura,
ela seja feita de forma compartilhada. E com isso a Secretaria Estadual de Cultura abriu espaço para que fosse criado um grupo de trabalho em acessibilidade cultural, o GT de acessibilidade, composto por pessoas com deficiência que buscam de forma dialógica, com a estrutura da Secretaria de Cultura, trabalhar cada vez mais esse espaço de transversalidade e interseccionalidade. Explicando, transversalidade porque a pessoa com deficiência ela perpassa qualquer nível de idade e sexo. Interseccionalidade é que a pessoa com deficiência pode ser criança, pode ser adulta, pode ser idosa, pode ser LGBTQIA+, pode ser uma pessoa de religião de matriz afro, ou seja, a pessoa com deficiência é uma pessoa. Pela Secretaria de Cultura ter essa compreensão dessa diversidade para com essa pessoa, que foi interessante para que nós pudéssemos compor esse espaço, esse grupo de trabalho. E com isso, de forma dialógica, contribuir para a formação dessa política pública tão importante aqui no estado do Ceará. E essa contribuição ela tem trazido frutos. Quando, por exemplo, você vê atualmente em vários vídeos da própria Secretaria de Cultura que tenham intérpretes de Libras, que tenham os participantes fazendo a sua autodescrição e que tenham também de forma muito forte a linguagem simples, que é uma base da Secretaria também para que muitas pessoas compreendam, tenham elas o cognitivo preservado ou não. Nessa criação dessa política, né, cultural no nosso estado, estamos sabendo aí da criação de um plano estadual de acessibilidade cultural. Me conta e conta para todos que estão assistindo um pouquinho sobre esse plano estadual, né, de acessibilidade cultural. O Plano Estadual de Acessibilidade Cultural, Samuel, ele vem justamente com um quê a mais agora, dentro do conceito da cultura, para ampliar o acesso, a permanência, a fruição e a produção de pessoas com deficiência, artistas com e sem deficiência, para que as pessoas, independente da formação dos seus corpos e do seu processo de produção mesmo, consigam contemplar ali no seu desenvolvimento artístico ou até mesmo na fruição, que autores com deficiência também tenham um espaço garantido no processo produtivo, que tenham espaço garantido nos editais, que tenham mais acesso a essa produção, a essa fruição. Que o público de pessoas com deficiência também tenham espaço garantido para poder aproveitar aquela produção artística, aquela ação cultural, e que todas as pessoas, compreendendo ali as suas especificidades, consigam ser contempladas. Porque, gente, não existe democracia, não existe política se não tiver inclusão, se não tiver acessibilidade. Porque a política, para ela ser executada, ela deve ser plural e ela deve reconhecer, no caso, as diferenças. E esse processo ele não é um processo que se inicia hoje e se termina amanhã. Ela não é uma política pronta, ela não é uma política estanque. O Plano Estadual de Acessibilidade Cultural, ele tem justamente a perspectiva, através de buscar, seja por metas, seja por indicadores, contemplar ali algo maior, certo? Caso a gente vá chegando à meta de indicadores e tal, a gente pode ir fazendo a verificação, fazendo a avaliação e dando continuidade. A ideia é que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas com deficiência possível dentro das suas especificidades. Marcos, falando neste assunto, certamente a Biblioteca Pública do Estado do Ceará vai ter um stand na Bienal do Livro do Ceará. Quais são os formatos de livros que as pessoas poderão encontrar lá? É muito importante que as pessoas conheçam, né, como é que uma criança cega pode ter acesso a um livro, a um jovem, a um adulto que tem alguma deficiência. Você pode falar sobre isto? Posso sim. O espaço que vai ter na Bienal, ao qual a Biblioteca Estadual do Ceará vai fazer parte, é a Arena Bessi, né? A Arena Bessi vai ser um espaço altamente aconchegante, que vai agregar ali várias pessoas. Em relação à questão da diversidade nos livros e no formato,
A gente vai trazer, sim, livros em braille, livros em áudio, livros em fonte ampliada. A gente vai dialogar sobre esse conceito, tanto da diversidade da plataforma dos livros, né? Qual o tipo de livro, o que é livro, o que é leitura, o que é literatura, quanto a gente vai entrar também em outros conceitos, em outros diálogos. Mas para essa questão específica da diversidade, que envolve o conceito biopsicossocial, que é o conceito atual da deficiência, né? O conceito social da deficiência, a gente busca justamente falar sobre essas formas de livro e leitura através da linguagem simples, através da contação de história, através da ludicidade também. E para isso, a Biblioteca Estadual do Ceará vai estar lá com seu espaço de braços abertos, convidando a todos vocês, inclusive também vocês aqui do Instituto dos Cegos, para fazerem parte, para nos visitarem lá. Marcos, me conta assim, a sensação agora, a sua opinião, né? Você faz parte desse processo de construção juntamente no GT, juntamente com a Secretaria de Cultura, né? Nós acompanhamos de longe os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo na sociedade em prol de trazer mais cultura, arte e tornar o nosso estado mais inteligente nessa parte cultural e literária. Eu quero te perguntar assim, essa parte quando você vê aquela construção dos papéis, as reuniões, como vai ser, como fazer, como tornar mais acessível, e quando chega o evento em si, e você se depara com um escritor com deficiência ou sem deficiência, transitando no mesmo local, pessoas que estão lá visitando com ou sem deficiência, a inclusão sendo feita na sua frente, e você perceber que tudo aquilo que foi criado, né, através das reuniões, está ali na sua frente sendo efetivado. Qual a sensação de você como um dos participantes, né, nessa sensação de ver a inclusão acontecendo na sua frente? Samuel, é até emocionante, porque assim, é sensação de ser humano. Ser humano. Porque você imagina, gente, você ser uma pessoa como qualquer outra e ser impossibilitado, não pela sua condição física, mas porque o meio te impõe que você não pode ler um livro porque você lê de uma forma diferente. Que você não pode adentrar no espaço porque ao invés de uma rampa tem uma escada. Você não pode conversar com outra pessoa porque outra pessoa não sabe a sua língua, sendo que você mora no mesmo país que ela. E você também não pode, muitas vezes, ter acesso ao que tem naquele livro porque as palavras que estão ali, elas são muito complicadas e você não compreende elas. E aí, quando vem esse processo transformador, em que, claro, a gente está na perspectiva, a gente está no andar da coisa, a gente não tem nada pronto, mas que você começa a perceber ali, em que pessoas que antes tinham aquelas barreiras, que é o que elas chamam, impostas, aquelas barreiras são sobrepostas porque pessoas sem deficiência, como a Maura, que estava aqui com a gente, estão construindo junto, como vocês que estão aqui com a gente, estão construindo junto com a gente. Para mim, enquanto uma pessoa com deficiência, enquanto uma pessoa com baixa visão, é emocionante porque a gente começa a ver que nós começamos a ter dignidade como deveríamos ter desde o princípio, desde que mundo é mundo. A gente começa a deixar de ser visto como o não, certo? O não é aquele que não enxerga, a gente não tem nome. É aquele que não ouve, é aquele que não anda. É afastar desse processo do não para que a pessoa, o ser humano, seja ele cego, seja ele surdo, seja ele cadeirante, seja ele com autismo, seja ele com T21, síndrome de Down, seja quem for, comece a ter o direito ao acesso, à permanência, à produção, à fruição. Ele começa a ser tratado como ser humano. Por isso que a gente fala do modelo social da deficiência.
Por isso que a gente fala sobre a democracia, que hoje é tão fulanizado esse nome. É o acesso para todas as pessoas. Por isso que a gente fala, Paulo, Samuel, o pessoal que está nos assistindo, em cidadania, em sermos cidadãos, em termos o acesso ali ao conhecimento, ao livro, à cultura, à linguagem, o acesso ao respeito pelas outras pessoas. E o que a gente busca não é nada demais, é o respeito, é a dignidade, é poder produzir como qualquer outra pessoa, seja uma peça cultural, seja um livro, seja uma ação cultural, seja o que for, e ter esse direito garantido para todas as pessoas, pessoas iguais a nós e pessoas diferentes de nós. Enfim, é um momento assim que eu até estico um pouco mais na fala, porque me emociona bastante. Isso enquanto ser humano também, e enquanto pessoa com deficiência. Inclusive, Marcos, eu queria aproveitar essa sua emoção, né, e me dirigir aqui à nossa lente ali de cidadania da TV Assembleia, do programa Ponto Cego, dizer que seria uma honra muito grande para nós que fazemos esse programa, pudéssemos um dia, em algum momento, recebermos a presença do nosso governador eleito, né, o Mano de Freitas, justamente para juntos a gente conversar sobre esse processo de inclusão, de acessibilidade, de política pública efetiva, para que as pessoas com deficiência do nosso estado pudessem ter a certeza que existem canais abertos e bem abertos, né, para dialogar com o governante. Então fica aqui o nosso convite, a assessoria do governador, a quem puder estar assistindo ao nosso programa, para que um dia a gente consiga essa grande missão de trazer o governador para dialogar conosco, para saber onde estão os pontos cegos, né, da falta, da efetividade dessa política. Então, como você falou que o ser humano deve ser tratado, né, com igualdade, então a palavra tratado me leva a pensar sobre o Tratado de Marrakech. Fala um pouco para os nossos telespectadores o que significa esse tratado e se o Brasil é signatário, e o que é que está faltando para regulamentar esse processo. O Tratado de Marrakech foi um tratado realizado entre o Brasil e alguns outros países que visa garantir o direito ao acesso ao livro, à leitura, à literatura, a todas as pessoas. Em relação a que eles falam também a pessoas com deficiência visual, sobre os vários formatos, sejam livros em braille, em áudio, fonte ampliado, livros digitais. Agora, as questões maiores são o diálogo entre o mercado editorial, né, no caso das editoras, e também a nossa Câmara Federal, que precisam dialogar para que possam justamente regulamentar esse tratado, para que a gente possa ter aí uma efetivação maior, para que ele seja regulamentado até mesmo em decreto, né, que é o decreto que regulamenta a lei, e para que aí sim a gente possa entender um pouco mais sobre o que serão feitos nesses próximos momentos e sobre essa ampliação desse livro, dessa leitura e literatura. Porque, Paulo, por incrível que pareça, é pouquíssimo o número de livros que são publicados em formato acessível no Brasil, certo? É necessário muitas vezes adaptação a esse material e é necessário muitas vezes que as próprias editoras ou muitas vezes os próprios autores se predisponham para que possam ter um formato ali a mais do que o formato convencional. Para nós, pessoas com deficiência visual, muitas vezes o conhecimento ele fica diminuto, ele fica pequeno, porque a gente não tem acesso a todo o conteúdo intelectual que é produzido no Brasil por causa desse... aí é que eu uso dessa palavra limitação, que é uma palavra que eu não conceituo para a deficiência, mas eu conceituo para o meio. É necessário que o mercado editorial, é necessário que as editoras, que os autores e que também a nossa Câmara Federal dialogue para que esses livros eles possam ser ampliados cada vez mais. Não apenas para pessoas enxergantes, não apenas no formato do braille, não apenas no formato digital, não apenas no formato de áudio, mas que ele se expanda para o máximo de formatos possíveis para que ele possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque livro foi feito para gente. E gente é de várias formas.
E são essas pessoas, somos nós, que também somos consumidores desse livro, dessa leitura, dessa literatura, e vindo ela de uma forma que ela consiga nos contemplar também. Marcos, nós queremos agradecer, então, essa sua excelente contribuição. Aproveitar e parabenizá-lo, né, que você será mais um estudante de mestrado da UFC. Parabéns. Samuel? E parabenizar o Marcos mais uma vez aqui conosco, né? E você aí que está assistindo. Marcos vai estar lá na Bienal, não vai, Marcos? No estande da BES, né? Estaremos lá no estande da Biblioteca Estadual do Ceará, na Arena BES. Então, quem quiser acompanhar lá a biblioteca, né, lá na Bienal, quiser conhecer o Marcos, pode chegar, assistir lá Você, gostei muito da entrevista lá no Ponto Cego, na TV Assembleia. Então, fica aí o convite, tá bom? E aí, Paulo? E eu e Samuel também estaremos no dia 19 de novembro, às 9 horas da manhã, na sala 6B do Centro de Eventos, participando com a Academia de Letras e Artes da Sociedade e a Ciência Cego. Então, esse foi o nosso programa. Se você quiser mandar alguma sugestão, alguma crítica, alguma comunicação conosco, nós já temos um e-mail, que é o pontocego.tv.alce@gmail.com. A ALCE significa Assembleia Legislativa do Ceará. E não esqueçam, tudo vai mudar quando esta luz acender. Você vai nos conhecer do jeito como você nunca viu. Até o nosso próximo encontro. E vão à Bienal, de 11 a 20 de novembro de 2022.